A paz do Senhor esteja com você. Bom dia. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus entre na sua casa, que traga toda a paz, que a sua casa seja um pedacinho do céu. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville. Aleluia. E que o Senhor venha trazer muita sabedoria no dia de hoje. Para mim que vou ministrar essa palavra, que o Espírito Santo venha a falar, que use minha boca para falar com você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, o Senhor esteja aqui conosco. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa live. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa live. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor leve essa palavra, que o Senhor use a minha boca, que a minha boca seja do Senhor, para que o Senhor leve a mais adiante essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Seja bem-vindo a essa célula digital IEJN Alphaville, que essa igreja é onde você vai se sentir pertencente à família e não somente frequentar a igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. E antes da ministração de hoje, que vai ser sente-se à mesa com o Senhor. Nossa, gente, isso é maravilhoso. Você sentar à mesa com o Senhor e receber um banquete maravilhoso. Aleluia. E eu quero estar dando aqui alguns recados sobre os cultos que nós vamos ter, os próximos cultos na igreja. Amém? Os próximos cultos serão domingo, às 9 horas, que será o culto profético. Amém? E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Mas o culto de domingo passa também no canal do YouTube, que é o canal do profeta Vinícius Iracete. Amém? Mas cuidado. Acesse somente o canal do profeta Vinícius Iracete. Glória a Deus. Então, porque às vezes você não consegue chegar até lá, porque às vezes você mora muito longe. Então, também passamos online no YouTube. Glória a Deus, o culto. Então, assista às 9 horas da manhã, no integral, no canal do profeta Vinícius Iracete. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluias, aleluias. Bom, a ministração de hoje é sente-se à mesa com o Senhor. Nós vamos dar continuidade, à ministração que nós começamos na terça-feira, que é sobre o Salmo 23. Aleluia. E sobre deixar ir pessoas, coisas, sentimentos que às vezes magoam a gente, às vezes abusam da gente. Amém? Então, voltando aqui à palavra, vamos ler a palavra do Salmo 23 primeiro. E depois a gente dá continuidade aqui nas instruções que o Senhor me deu o Espírito Santo me revelou para que eu possa estar passando aqui para vocês. Amém? Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. E aqui o Senhor diz aqui, com muita clareza aqui, no versículo 5, que Ele vai preparar um banquete para a gente. E Ele está nos convidando para sentar nesse banquete, porque Ele está nos convidando para sentar à mesa com Ele. Amém?
que é o banquete. E qual que é o banquete? O banquete é a palavra do Senhor. O banquete é nós estarmos saboreando o que Deus tem para nós. Amém? Porque às vezes as pessoas, elas... E o banquete é aonde? Diante dos seus inimigos. Amém? E esse banquete, ele quer dizer que ele está te preparando para uma coisa melhor, te preparando para você estar ali diante dos seus inimigos. Amém? E com isso ele vai te ungir na frente dos seus inimigos também. Amém? Por quê? Porque os seus inimigos são quem? São pessoas que te sugam. São pessoas que ficam atrás de você o tempo todo pedindo as coisas. Amém? São pessoas que você já ajudou, mas está sempre pedindo. Ou então, quando você precisa de alguém, ou então são aquelas tipo de pessoa que só liga para você quando precisa. Amém? Então, tudo isso, esses são as pessoas que o Senhor vai colocar o banquete, porque às vezes a gente se acha muito pequeno. Amém? A gente se acha muito pequeno e não consegue se ver em uma pessoa que tem propósito de Deus. Amém? Porque, pois às vezes as pessoas só fazem de usar e abusar de nós. E a gente às vezes nem percebe. Porque às vezes a gente tem um bom coração. E também o problema é o seguinte, que a gente depende muito das pessoas. Muitas vezes a gente depende muito das pessoas. Por isso que as pessoas abusam da gente. Amém? E é uma coisa que Deus ensina, que não devemos ficar dependentes de pessoas. E é por isso que nessa passagem aqui, o Senhor, ele vai colocar você, vai te capacitar, ele vai tirar você do lugar da onde que você está e vai te colocar na mesa dele. Por quê? Porque ele quer te ensinar, ele quer te capacitar. Amém? Ele quer tirar pessoas que você depende, para que você somente dependa dele. Amém? E é por isso que ele diz, diante de seus inimigos. Então, essas pessoas que te cercam, muitas das vezes, eles são seus inimigos. Por quê? Porque eles abusam de você, porque eles só ligam para você quando precisa. Amém? Então, essas pessoas, Deus vai tirar, porque você se sente dependente deles, por isso que você faz as coisas para eles. É dependente de aceitação. Amém? Coisa que a gente não tem que ter isso. As pessoas têm que aceitar a gente do jeito que a gente é. Se eles gostam ou não. Amém? E é assim que tem que ser. Não tem que ser do jeito que as pessoas querem. Você tem que ser do jeito que você tem que ser, conforme Deus te criou, conforme Deus quer que você seja. Amém? Também não adianta ser aquele tipo de pessoa que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer o seguinte, que muitas das vezes a gente é uma pessoa bondosa, a gente é uma pessoa mansa, a gente quer ser uma pessoa tranquila, não quer confronto, não quer isso, não quer brigar, não quer discutir. Mas muita gente não aceita. Às vezes acha que essa questão, o seu jeito de ser é um jeito de, como é que eu vou dizer assim? É uma pessoa tranquila demais, que não liga para as coisas. E realmente, eu tenho que ligar para o que realmente presta e não para o que não presta. Eu não vou ficar discutindo com os outros por causa disso, porque eu sofro muito com isso. Eu sempre fui muito assim, muito tranquila, muito sossegada. É óbvio que Deus, depois que eu me converti, eu sempre peço a Deus para mudar cada vez mais a minha vida, porque às vezes eu sou meio estourada. Às vezes eu discuto, eu bato em cima, então eu tenho que parar com isso. Eu não gosto disso e não quero isso para mim. Mas
Porque às vezes eu perco a minha paciência. E olha que eu sou muito paciente, mas para perder a minha paciência demora bastante. Tem que ficar toda hora. Sabe aquela história assim, ó, que você vai batendo na pedra até que ela fura? Então é a mesma coisa. Para mim perder a paciência demora, mas quando eu perco é complicado. E eu tenho que me estabilizar com isso e eu não posso perder minha paciência. Eu quero ser como eu quero ser. Tranquila, mansa. Não quero ser como Jesus foi e como Jesus é. Amém? E às vezes as pessoas ficam discutindo comigo porque eu sou muito tranquila. Porque as pessoas pisam em mim. Não, ninguém vai pisar em mim. Só não vou ficar discutindo com a pessoa. Entendeu? Não vou ser boba. Só que a pessoa pisou comigo, já era. Não vou ficar correndo atrás. Entendeu? Não vou ficar. Não vou discutir, não vou brigar, mas também não vou ficar correndo atrás. Se a pessoa precisar, aí sim, aí se a pessoa precisar, ela vai vir atrás de mim de novo. E aí eu vou falar, mas então, mas aquela situação, entendeu? Então é isso. Não vou ficar discutindo com ninguém. Não gosto de discutir. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de discutir com ninguém. Também, se eu também não fico confrontando a pessoa no sentido de chegar a discutir. Entendeu? Eu só fico às vezes eu ajo errado de ficar me defendendo, né? Quem me defende é Deus, não vou ficar me defendendo. E eu tô aprendendo muito com isso também. Então, é isso que eu falo. Nós temos que ter o fruto do Espírito, né? É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos o fruto do Espírito, para que a gente possa ter consciência de todas as coisas, ter domínio próprio, conseguir fazer tudo bonitinho, tudo do jeito que ter domínio da sua carne. Amém? Então, não sei por que o Espírito Santo está me levando a isso, a falar sobre isso, mas é isso que ele está me levando a falar. Porque algumas pessoas, elas somente te ligam só quando precisa e nem pergunta se você tá bem, muitas das vezes. Amém? Só liga quando precisa, tá certo? Então, o que nós devemos fazer? Assim fazemos com o Senhor somente, porque assim, ó, muitas vezes a gente só entra em contato com o Senhor, só entra em contato, em conexão com Ele, quando a gente precisa. Entendeu? Isso o Espírito Santo falou muito comigo hoje de manhã, quando eu tava fazendo essa palavra. Nós só buscamos o Senhor quando precisamos dele. E isso tá errado. Tem que ser constante. Amém? Tem que ser, como ele diz aqui, ó, no verso 5. Ele nos chama para sentar à mesa com ele e desfrutar um banquete. Um banquete. E o que isso significa? Que enquanto os outros te achavam incompetente, a visão do Senhor é outra por você. Então, por isso que você não deve entrar em contato com ele, você não deve buscar ele somente quando você precisa. Porque ele te acha competente para tudo que você vai fazer. Amém? Você tem que ser fiel ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. A fidelidade. E é isso que Davi era. Mesmo ele estando lá com as ovelhas do pai dele, ele estava sendo fiel ao trabalho que o pai dele mandou ele fazer. Amém? Ele estava sendo fiel naquilo ali. Então nós temos que ser fiel também, ser fiel a Deus. Não buscar ele somente quando precisarmos, e sim, sempre, todos os dias, com constância. Amém? Porque ele não te acha como, ele não te vê como os homens te vê. Os homens te veem uma pessoa inútil, mas Deus não te vê assim. Amém? E ele te vê como contrário, tudo como contrário, tudo como os homens te vê. Por isso que devemos adorá-lo cada vez mais ao Senhor. Ele vai te honrar, assim como está escrito na palavra, ele vai te honrar. Ele vai reconhecer que você está sempre ali, está tentando fazer as coisas, que você está tentando ser melhor no que você consegue. Ele sempre está vendo isso em você. Os homens não veem isso.
entendeu? Te chama de incompetente e tudo mais, mas eles não veem que você tá ali tentando, amém? Tá tentando ser melhor do que você consegue ser. E não é só pensar assim, vou fazer o meu melhor. Não, você tem que ser melhor do que você consegue ser. Você tem que ser mais do que o seu melhor, entendeu? E é isso que Deus tá tentando, tá vendo isso em você. Então ele não te chama de incapaz, amém? Para ele você não é pequeno, como as pessoas veem, amém? Porque às vezes você se acha tão pequeno, mas o Senhor vai reconhecer que você é fiel. E aquele que é fiel no pouco será no muito, e portanto vai te ungir a ser grande, pois os planos dele são maiores que os seus. Às vezes pensa que onde está, tá bom. Para você tá tudo certo aí onde que você tá. Mas os planos do Senhor é bem maior. Amém? Para sua vida. Então, não deixe para buscar o Senhor só quando você precisar, quando você estiver chorando, quando você estiver passando alguma adversidade na vida. Não. Busque o Senhor todos os dias, que Ele vai te ouvir. Busque o Senhor, porque o Senhor é misericordioso demais. Ele tá te ajudando sempre. É que a gente não vê isso. Amém? Então, nesta fase, sabe, de processo, que quando você aceita Jesus na sua vida, essa fase de processo que você passa, o Senhor, Ele vai te levar a ter paciência. Você precisa ter paciência. Porque se você não tiver paciência, você vai embora. Você vai voltar ao mundo. Você vai falar assim, não, eu prefiro o mundo que é mais fácil. Entendeu? E não é verdade. O mundo não é mais fácil. Pode ter certeza disso. O mundo não é mais fácil. Não é mais fácil que Deus. Porque Deus não é fácil. Deus, Ele vai te levar para a coisa certa. Amém? E é por isso que o mundo é mais fácil. Só que mais fácil entre aspas. É mais fácil, só que você fica preso, você vira escravo, você vira acorrentado, você fica cativo e nem percebe. Amém? E é isso que a gente está tentando mostrar para você, que é isso que eu estou aqui mostrando para você. Que com Deus, Ele pode ser difícil, porque tem um processo. Porque que precisa desse processo? Para limpar você, se você não era de Deus ainda, se você é uma pessoa que não é resistente, você tem que se manter firme, porque o processo, ele é difícil, é doloroso, mas quando chegar no caminho final, quando chegar no final, é ali que você vai ver, lá você vai olhar para trás e ver, nossa, eu passei por tudo isso, e eu cheguei aqui, com a glória e graça de Deus. Amém? Então não seja teimoso de manter aquela amizade tóxica, sabe? Que deixa ele mexer na sua vida. Porque às vezes Deus quer te tirar das mesas que você tava, porque aquelas mesas estavam te prejudicando. Ficava te chamando de incompetente, ficava te chamando de não dar uma dentro, sabe? Então, esse tipo de mesa, você não tem que estar lá. Você não tem que estar lá. Porque você é muito melhor que isso. Muito melhor que aquelas pessoas. Amém? E é isso que você tem que ver. Porque sempre estará com você, porque Ele sempre estará com você. Todo o seu caminho, toda a sua trajetória. Mesmo que você ache que você está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está te sustentando, com certeza. É porque Ele está te fazendo um processo de purificação. Porque você, quando nós somos do mundo, nós fazemos muita coisa errada, sabe? E quanto mais a gente é do mundo, quanto mais tempo a gente fica no mundo, mais a gente tá contaminado.
E aí a gente precisa ser purificado. A gente precisa tirar todas aquelas coisas ruins que estavam no mundo, sabe? E se purificar. E se purificar para ir no caminho do Senhor. Para que a gente possa receber as promessas do Senhor. Amém? E para que a gente possa receber essas promessas, a gente tem que estar ali capacitado a receber elas. Porque se a gente não sair essas coisas, pessoas, sentimentos, todas essas coisas ruins, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Você vai ficar confuso, você não vai saber o que fazer. E, além do mais, você vai receber a promessa nas suas mãos e vai descorrer pelos dedos, porque você não vai saber nem o que fazer com aquilo. Amém? Então, o Senhor, ele é uma pessoa que não é irresponsável. Ele não é irresponsável. Primeiro, ele tem que te tratar. Então, por isso que é o processo. Amém? E eu entendi isso na minha vida. Que eu tinha um processo. E quanto mais tempo eu demorei para se converter, eu estava mais contaminada. Então, eu tinha que mudar isso. E isso eu precisava desse processo. Amém? E eu não reclamo, porque o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre esteve comigo, sempre me sustentando, com a glória do Senhor. Com a glória do Senhor, aleluia. E Ele sempre colocava pessoas na minha vida que estavam ali me ajudando. Graças a Deus. Graças a Deus, ao Senhor, ao meu Senhor Jesus, que nós estamos aqui firmes. Que eu estou firme, glória a Deus, que eu não desisti. Não desisti, não vou desistir jamais. Que da onde o Senhor me tirou, das trevas, eu não volto nunca mais. Em nome de Jesus. E aí, por isso que eu te convido a você, se você está se sentindo machucado, rejeitado, pequeno demais, sabe? Porque as pessoas, às vezes, ao seu redor ficam te tratando mal. Porque, às vezes, você está tentando fazer alguma coisa e não consegue. E aí as pessoas te chamam de incapaz, sabe? Ou então, até mesmo você fica te chamando de incapaz. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Você é um improvável, assim como eu também era, eu sou uma improvável. Entendeu? Então, o Senhor, ele ama os improváveis. Por quê? Porque ele tira a gente da onde que ninguém vai tirar. Somente ele. Amém? E aí eu te convido, aceite Jesus. Aceite Jesus para ele, que ele venha para te salvar. Amém? Salvar você, tirar você dessas trevas. Assim como ele fez lá com aquele rapaz, lá em Gadara. Que ele tirou aquele rapaz dali. Porque ele clamava de noite, clamava. Porque ele não aguentava mais aqueles espíritos nele. Então, clame ao Senhor, que ele vai vir te salvar. Assim como está escrito na palavra, que o Senhor, ele não rejeita quem Deus traz para ele. Amém? Está escrito lá em João 6. Ele não rejeita, ele cuida, ele trata. Por quê? Por isso que ele é o nosso pastor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu te convido a aceitar Jesus. Aceite Jesus. Aceite, porque ele é o melhor. É ele que vai te trazer uma vida. E uma vida com abundância. E não a morte. E a morte, quando eu falo, não é a morte do seu corpo físico, é a morte da sua alma. Amém? Porque às vezes a nossa alma está morta. E a gente nem percebe. A gente ri, a gente sorri, a gente brinca, mas a nossa alma está morta. Amém? Então eu te convido. Aceite Jesus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você só faz essa declaração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego os meus pecados a Ti. E que o Senhor me coloque no livro da vida. E não me deixe mais pecar. Em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Aceite minha vida, eu me entrego. Aceita se entregar a Jesus.
Amém? Vá até uma igreja, a igreja onde você mora, e aceite a Jesus, entendeu? Se você acha que aceitar Jesus só pelo YouTube não é válido, vá a uma igreja, amém? Uma igreja mais próxima, onde você congrega, ou então a igreja mais próxima, entre nela e aceite a Jesus. Você vai ver como é o melhor. Aceite a Jesus, que Ele é o melhor, amém? Porque Ele sempre vai, assim como está escrito lá, ó, no Salmo 23, a bondade e a fidelidade do Senhor sempre te acompanharão. Pode ter certeza. Aceite a Jesus na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia e aleluia. E eu vou fazer uma oração aqui para você. Senhor Deus Pai misericordioso, que esse irmão venha acertar Jesus. Venha acertar Jesus, que ele tenha experiências com o Senhor. Que ele venha se tirar essa resistência. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que todos os espíritos que estão ali perturbando a vida dele e que não deixa ele viver tranquilo, caiam por terra agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu oro também, Senhor, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas doentes físicas e emocionais, que sejam curadas, que sejam visitadas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E também tire os vícios, Senhor. Acabe com esse vício que está aí matando esse homem e essa mulher. Em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor, visita eles e arranque pela raiz tudo que precisa ser arrancado. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. E que o Senhor entre na sua casa. Que a sua casa seja um pedaço do céu. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém e amém. E aqui eu te convido para você vir fazer parte aqui do perfil do Facebook. E assim que você vê também o vídeo em outras mídias que eu também posto, você também aceite. Eu te convido a caminhar junto comigo. E curta e compartilhe também o vídeo e mande para aquelas pessoas que mais precisam. Amém? Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor esteja com você na sua vida, no dia de hoje, na semana, no fim de semana. Que o Senhor abençoe, traga muitas bênçãos para você. Amém? Glória a Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.